Alerj mais perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã nessa terça-feira, que a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste do celular, da televisão, ainda está no friozinho da cama nos assistindo, já saiu para o trabalho e está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Muita informação agora às 7h30 da manhã, né? Isso aí. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Como está o ônibus aí no seu bairro? Está tendo, não está tendo? Está quebrando, não está quebrando, né? É isso aí. Do interior do estado, de Petrópolis, da cidade do Rio de Janeiro, você pode mandar sua sugestão de matéria pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp DDD 24 e você já sabe, 993234567. Moleza. E olha, tem as nossas redes sociais também para você acompanhar a gente ao vivo aí, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Por lá você acompanha a gente ao vivo e ainda pode participar mandando a sua mensagem, ok? E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com céu claro, sem nenhuma nuvens. Olhem só essas imagens, que espetáculo, né? Tava ali, vamos botar mais um pouquinho para o pessoal ver, que coisa maravilhosa, né? Essas são imagens feitas do bairro Retiro, pela nossa repórter Larissa Martins. Muito lindo, né? Ok, então vamos às notícias desta terça-feira, dia 24 de maio. Dia 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Café. Ministro da Educação participa do Fórum Mundial de Educação em Londres. Projetos para bloquear celulares em cadeias estão parados há 10 anos. Entidade lança selo para certificar produto acessível a cegos. Estado do Rio de Janeiro tem menor número de roubos de rua nos últimos 17 anos. Câmara dos Vereadores de Petrópolis estuda estratégia jurídica para reverter aumento da passagem. Agora, no Correio da Manhã na TV. É isso aí, vamos lá. Começamos essa edição com a leitura do nosso jornal, nossa versão digital do Correio da Manhã. Lembrando que você pode entrar lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, vai aparecer aí na sua tela, ó, tá aí para você acessar, se cadastrar e ficar bem informado. Vamos então aos destaques da primeira página. Vamos lá. Rio deve perder 6,8 bilhões de reais com o teto do ICMS. Estado precisa de compensações. Esse é o destaque da coluna do Magna Vita na página 3. E na página 4, Dória sai, entra Simone Tebet ou Michel Temer. É um dos destaques aí grandes do Nacional e da página 2 no nosso editorial. Outro destaque da primeira página, Câmara vota PLP que limita alíquotas de tributos até sobre combustíveis. O presidente Arthur Lira quer pautar texto que pode levar à redução do imposto estadual. Tomara, né? Quem sabe? E ainda, na página 7, Renan na China terá testes de Covid-19 a cada 48 horas. É o destaque do Internacional. Na página 4 ainda, partidos têm até o dia 31 para pedir registro de federações. Destaque da página 4, como eu falei. E ainda, na página 6, Rio combatendo violências sexuais contra crianças. É o destaque lá da nossa página 6. Ainda na página 4, médicos peritos do INSS retornam aos atendimentos. Ainda na página 6, Petrópolis tem aumento nas tarifas de ônibus. Falamos bastante sobre isso aqui. Exatamente, hoje vamos continuar esse assunto, exato, né? E tem também os destaques do segundo caderno. E do esporte também na página 7. Vamos agora à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. Por que Temer
Por que temer os ardilosos passos do Michel Temer? Os sinais são os mesmos do ritual do impeachment de Dilma Rousseff. Cada passo foi dado de forma calculada. A forma ardilosa de Michel Temer agora se manifesta seguindo os mesmos passos. O ex-presidente foi a Brasília para amenizar uma crise entre o STF e o presidente Jair Bolsonaro. Saiu do encontro revelando-se autor do pedido de desculpas e da carta de conciliação. Usou as redes sociais para se colocar como conciliador e bombeiro de uma quase crise institucional. A exemplo da carta de rompimento com Dilma, publicou um artigo na Folha de São Paulo nesta segunda, na qual espinafra o atual presidente e, na prática, rompe qualquer vínculo. Este voo solo ensaiado foi antecedido por postagens típicas de candidato nas suas redes sociais. E tentando passar uma imagem jovial do tipo sextou. Gírias que não condizem com seu dicionário rococó. O seu MDB se aproxima do PSDB e cria um ambiente hostil ao seu principal obstáculo, a pré-candidatura do ex-governador João Dória Júnior, que, acuado, joga a toalha e deixa o caminho livre para a aliança MDB-PSDB e a candidata de cortina de fumaça, Simone Tebet. Ele, na verdade, guarda a cadeira para o seu veterano líder partidário. O artigo de Temer atacando Bolsonaro sai no mesmo dia do aumento da pressão sobre Dória, tudo sincronizado. Falta agora mais 2 cenas nessa ópera bufa. A inclusão do nome dele em uma pesquisa, na qual ele é incluído e aparece melhor do que a senadora. Ato seguinte, haverá uma revoada de tucanos e cavalgada de medebistas e que irão lhe implorar que aceita a missão de ser o candidato, que une a terceira via. Ele disse que vai consultar sua Michelle e, depois de muita relutância, aceita. A grande carta da manga de Michel, e que finalmente será revelada, é o controle do TSE e as decisões do seu pupilo Alexandre de Moraes, o mais engajado dos eleitores de Temer. Neste momento, o Brasil compreenderá cada atitude do ex-ministro do presidente Temer e o seu empenho de demolir Bolsonaro. Tudo vai se encaixar e será compreendido. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, será um dos que prometem ir à luta e reavivar a memória nacional sobre Temer, Gedel e suas malas, as gravações de Joesley e o balcão de negócios que virou o Planalto. Guarde este editorial. Temer está chegando. Vamos então agora à nossa página 3, com os destaques da coluna do Magna Vita. Exatamente, vamos começar com um zoom, né? Isso aí, praxe agora, né? Exatamente, tem um zoom. Em uma explosiva secretaria, foi identificada uma figura inédita nos livros de ardilosos golpes no serviço público. É capaz de corar o Ministério Público e de tão engenhoso, merece até prêmio. O próprio gestor de RH da pasta, que cuida das inclusões de GES e nomeações, se autoexonerou para fugir de penhoras trabalhistas na conta. Nomeou um amigo para receber o seu salário e continua trabalhando. Está tudo no DO estadual e é só pedir as imagens para ver o moço em ação. E olhem só, na foto em destaque hoje na coluna, dou destaque ao diálogo do Estado com o Ministério Público Estadual, que está intenso. Nessa segunda, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, recebeu o secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni, em companhia do secretário da Fazenda, Leonardo Lobo Pires. Em outra audiência, Matos e a procuradora Adriana Lucas receberam o secretário de Estado da Polícia Civil, Fernando Albuquerque, e o seu chefe de gabinete, Tarcísio Jansen. No encontro, um alinhamento de trabalho. Importante isso acontecer. Vamos agora, então, às notinhas do Pinga Fogo? Porque hoje tem uma importante, né? Que é a nossa chamada lá. Exatamente. Então, vamos lá. Primeira nota do Pinga Fogo, alerta. O Estado do Rio pode perder 6,8 bilhões de reais se for aprovada na Câmara a medida que estabelece um teto de 17% o ICMS. Enrolei aqui, ficou um trava-línguas. Então, vamos novamente. O Estado do Rio pode perder 6,8 bilhões de reais se for aprovada na Câmara a medida que estabelece um teto de 17% o ICMS para combustíveis e telecomunicações, sem que seja criada uma medida compensatória.
A alíquota de combustível do Rio é uma das mais altas do país, 34%. A perda será de 50% nesta rúbrica. Não será apenas o estado que perde, os municípios fluminenses também serão afetados. A perda estimada para as cidades é de 1,7 bilhões de reais. Depois do Rio, Goiás e Minas serão os estados que mais sofrerão. Continuando ainda sobre o assunto, a nota corpo a corpo. O governador Cláudio Castro embarca nessa terça para Brasília. O objetivo é procurar uma compensação para a perda abrupta de receita. Castro deixa claro nas interlocuções que não é contra a medida, mas que no caso do Rio, por representar um corte de 50% da receita, é necessário ter algum mecanismo de compensação. Saúde e educação. Os dois setores que recebem destinação constitucional de 12% e 25% da receita do Estado, a saúde e a educação, perderão quase 2,5 bilhões de reais com a fixação do teto de 17% da alíquota de ICMS dos combustíveis e telecomunicações. E ainda, por última nota nesse assunto, Firjan. Para apagar incêndio em Brasília, o governador Cláudio Castro não deverá comparecer ao evento da Firjan, no qual receberá a medalha do mérito industrial. Deverá ser representado pelo secretário Nicola Michione. Vamos então a mais uma notinha do Pinga Fogo Porcina. Depois das declarações de Bivar desautorizando a candidatura do ex-governador Garotinho, a decisão de O Globo de incluí-lo entre os pré-candidatos entrevistados pelo jornal criou uma figura política com as mesmas características da viúva porcina, o célebre personagem de Dias Gomes, conhecida como, entre aspas, aquela que foi, sem nunca ter sido. O jornal não acreditou nas manifestações escritas de dirigentes do partido e deu espaço para ele atacar até o governador. Já que não existe candidatura, os que foram destratados terão direito de resposta? Pois é, vamos então agora à nossa página 4, nossa página de política. Câmara pode votar hoje projeto sobre combustíveis. O PLP, que entrará para votação, limita alíquotas de tributos. A Câmara dos Deputados pode votar nessa terça o projeto que considera essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, impedindo a aplicação de alíquotas de tributos iguais às de produtos listados como superfluos. É isso mesmo. A sessão do plenário de hoje está marcada para 1h55 da tarde. Ok, vamos então a mais um destaque da página de política. Temos lá... Não, vamos ao nacional, né? Sim. Peraí que passou direto aqui. Fim da greve dos médicos. Após 52 dias de paralisação, peritos do INSS voltaram a trabalhar nesta segunda. Os médicos peritos do INSS voltaram a atender beneficiários na segunda-feira, ou seja, ontem, encerrando a greve de quase 2 meses. Nossa, é muito necessária essa volta, né? A categoria chegou a acordo com o governo federal após uma reunião na última sexta-feira, dia 20. Conforme as informações, a categoria se comprometeu a repor os 52 dias de paralisação e a trabalhar para reduzir o estoque de perícias não realizadas no período. E quem precisa da aposentadoria é que sofre, né? É isso aí, fica difícil, né, ser atendido aí. Como comer, como pagar remédio, pagar as contas aí com a paralisação de praticamente 2 meses sem fazer uma perícia. Exatamente. Infelizmente, a população é que sofre, é que paga. Vamos à página de economia, na página 5 agora, os destaques de economia, alto risco global inflacionário. Esse é o destaque de economia lá no fórum em Davos, que prevê consequências da guerra na Ucrânia. A guerra da Ucrânia e as decorrentes pressões inflacionárias combinadas ao temor de menor crescimento na China e a crise energética vão provocar novos solavancos na economia global e adiar uma recuperação pós-pandemia, com riscos de escalada de preços, especialmente nos países latino-americanos e nos Estados Unidos, afirmam economistas.
Alerta sobre riscos está em relatório assinado por 47 nomes destacados. Dentro da matéria tem uma série de números e mostra também o quanto a Ucrânia vai precisar para ser reconstruída, entre outros países ali que vão precisar tomar medidas para não sofrerem essa inflação global pesada dentro de suas nações. Dentro da América Latina, nós sabemos que está aí o Brasil, então eu espero que não chegue essa crise inflacionária global aqui tão pesada quanto alertam os economistas em Davos. Outro destaque da editoria de economia, consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda. A Receita Federal deve liberar nesta semana consulta ao pagamento do primeiro lote de restituição do imposto de renda 2022. Muitas pessoas esperam por esse momento, né, para sobrar um dinheirinho no bolso. O fisco ainda não informou a data exata, mas consultores estimam que a abertura da consulta ocorra a partir de hoje, uma semana antes do pagamento dos valores, né? Então, olha aí, mais ou menos o calendário seria o primeiro lote no dia 31 de maio, essa consulta, o segundo lote 30 de junho e aí sucessivamente, né? O terceiro 29 de julho, o quarto 31 de agosto e o quinto dia 30 de setembro para receber a restituição. Alerta, então, para receber essa restituição aí, ficar de olho nas datas, entra no nosso portal, jornalcorreiodamanha.com.br, para ler a matéria por completo e ver lá todas as datas, todos os trâmites que tem que ser feitos para receber essa restituição. Para você saber se vai receber a restituição, você pode fazer uma consulta pela internet no site da Receita Federal ou no portal ICAC. ICAC. Oh, perfeito, então. Vamos ali na página do Rio de Janeiro, brevemente. Rio contra a violência infantil, assunto importantíssimo que a gente não poderia deixar de falar. Plano de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. A Secretaria Municipal de Assistência Social Maria Domingas assinou na segunda-feira o protocolo de intenções para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade. A cerimônia ocorreu no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, com o lançamento do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes. Importantíssima medida. Ainda nessa página tem a seguinte notícia: Rio de Janeiro intensifica a vacinação contra a gripe e também importante, quem for trafegar aí pela cidade do Rio de Janeiro, a partir de hoje, o túnel Zuzu Ângel e Mascarenhas estão fechados. Então, a Sete Rio informa que a partir de terça-feira esses dois túneis estarão interditados para manutenção. Então, prestar atenção, né? Se você geralmente passa por esses locais, prestar atenção aí. E são vias importantíssimas. Isso. Gente, lembrando a vocês que vocês podem receber a versão digital do nosso Correio da Manhã acessando o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, está aí na sua tela. Entra lá, se cadastra para receber a versão digital. Essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o estado do Rio de Janeiro tem o menor número de roubos de rua nos últimos 17 anos. E você vai ver também que projetos para bloquear celulares em cadeias estão parados há 10 anos. 10 anos, hein? O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos
Estamos de volta e olha só, Jorge, esse bloco, vamos começar com uma notícia diferente, uma notícia mais light, assim, para a gente começar? Olhem só, o Dia Nacional do Café é comemorado entre os brasileiros desde 2005, quando foi incluído no calendário de eventos do Brasil por iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Café. O Brasil é o maior produtor mundial de café. O produto chegou em solo brasileiro em 1727 e, desde então, é considerado um dos produtos mais importantes para a história do país, o que é responsável por 2 bilhões de dólares anuais ou 26 milhões de sacas exportadas por ano. Atualmente, mais de 1,6 milhão de hectares no país são dedicados ao cultivo dos grãos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, 9 a cada 10 brasileiros acima de 15 anos consomem café. Seja ele expresso, cappuccino, americano ou carioca, sem dúvidas o café é o queridinho do país. Eu já acordo e logo já tomo meu café. De preferência, ele preto mesmo, eu gosto muito. Enquanto tiver, eu tô tomando. Se eu vou na minha mãe, eu tomo. Se eu vou na minha irmã, eu tomo. Igualzinho, tô aqui com ele. No momento, daqui a pouco, a gente vai tomar mais um. Eu gosto de tomar café com leite, com pão, queijo. Por força da minha atividade, eu sempre coloco leite para poder atenuar o problema de estômago, né? O grão do café é rico em antioxidantes e outras substâncias que ajudam o corpo a liberar energia. Mas é preciso tomar cuidado. De acordo com a nutricionista Juliana Scheffer, em excesso, a bebida pode causar problemas à saúde. Não só prevenção do envelhecimento precoce, como também prevenção de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e de outras patologias também. Além disso, ele tem na composição a cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central e que também atua como energético, como estimulante, melhora o humor, melhora a disposição física e também pode ajudar na saúde mental. O café não é indicado para pessoas que têm problemas gastrointestinais, como gastrite, úlcera, refluxo, porque ele é irritante da mucosa gástrica, então nesses casos não é prescrito o uso do café, não é recomendável o uso do café. Assim como pessoas que têm problemas com insônia, transtorno de ansiedade, então devem evitar. E crianças menores de 2 anos também não devem fazer uso de café. Olha, um cafezinho quente ninguém dispensa, né? Nossa, ainda mais com esse frio. Não é de manhã, friozinho, pegar uma xícarazinha ali. Eu fiz questão da gente começar esse segundo bloco com essa matéria, né? Pois é, mas atenção ao que ela falou ali, né? Crianças até 2 anos, evitar o cafezinho ali. Mas tem gente que mesmo tomando café 10 horas da noite, dorme feito uma criança. Aqui, vou levantar a mão aqui, viu? Vamos lá. O ministro da Educação, Vitor Godoy, participou do primeiro dia de compromissos no Fórum Mundial da Educação 2022, em Londres, no Reino Unido, para discutir o futuro da educação. Encontro com o ministro Robert During, encarregado dos negócios da Embaixada Brasileira em Londres. Segundo informações do MEC, além de falar sobre o futuro, temas como a exploração de temáticas para a melhoria da educação mundial, especialmente com a utilização da tecnologia, inovação e sustentabilidade, estiveram em pauta. Godoy participa de painéis que debatem sobre o desenvolvimento da educação, além de dar uma palestra sobre a construção de políticas públicas para o sistema educacional e como a educação desempenha um importante papel para a formação de cidadãos. O ministro visitará escolas de ensino básico e inclusivas, universidades, centros de ensinos técnicos e terá reuniões com ministros de outros países e autoridades que trabalham com a educação em âmbito internacional. Durante toda a agenda, que prossegue até o dia 27, a comitiva do MEC, formada por técnicos da pasta, estará reunida com representantes do governo britânico e com instituições educacionais do país, como parte do compromisso de cooperação bilateral entre Brasil e Reino Unido. Ao menos 3 projetos de lei que propõem o uso de bloqueadores de sinal de celular em presídios estão parados no Congresso Nacional há mais de 10 anos. O uso de telefones nas cadeias é um dos desafios do país na área da segurança pública. Em 2021, só na Operação Modo Avião, realizada pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, foram apreendidos 5.974 aparelhos em 53 unidades prisionais.
uma média de 15 celulares por dia. Esse dado não abrange todas as apreensões no país. Isso porque o governo federal não trabalha uma estatística que compreenda os 1.381 presídios brasileiros. O órgão é responsável direto apenas pelos 5 presídios de segurança máxima do Brasil, que ficam em Brasília, Catanduvas, Porto Velho, Campo Grande e Mossoró, onde nunca houve, segundo o DEPEN, a entrada de aparelhos. Cada unidade federativa adota medidas de acordo com a sua realidade para a prevenção de entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais, pois elas são responsáveis pela administração direta das penitenciárias estaduais e distritais. O Brasil não tem uma legislação única que obrigue, por exemplo, a instalação de bloqueadores de celulares em presídios. Há anos, projetos que tratam do tema não avançam no Congresso. Alguns estados tentaram legislar sobre o assunto. No entanto, há 4 anos, o Supremo Tribunal Federal impediu que governos estaduais decidissem sobre o caso. A Organização Nacional de Cegos do Brasil criou um selo para embalagens e equipamentos acessíveis a deficientes visuais, chamada SOINA. A certificação, que será lançada em junho, foi desenvolvida por pessoas cegas e com baixa visão. Estas pessoas serão responsáveis por testar e apontar fragilidades e melhorias na acessibilidade dos produtos, segundo Alberto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB. A entidade quer conscientizar a sociedade sobre a importância de ser acessível para que uma pessoa cega ou com baixa visão possa pagar suas contas sozinha, sem precisar passar sua senha para alguém, da mesma maneira que na hora de usar uma máquina de lavar roupas, onde os comandos estariam no painel, lhes dando acessibilidade para executar tarefas simples. Pereira afirma que a ONCB já foi procurada por uma empresa de alimentos que quer implementar o selo em suas embalagens e por um fabricante de eletrodomésticos como máquinas de café. O primeiro produto com a certificação é uma máquina de pagamento de crédito e débito da empresa Perto SA, que foi testada pela ONCB. Muito bacana essa iniciativa, né? Muito legal. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 2 milhões de pessoas apresentam alguma doença relacionada à saúde dos olhos. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mais de 74% dos casos de cegueira e deficiência visual podem ser prevenidos ou curados. Miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, catarata e DMRI são erros de refração que trazem problemas oculares mais comuns entre as pessoas. De acordo com a OMS, mais de 2 milhões de pessoas apresentam alguma doença relacionada à saúde dos olhos. A principal dificuldade causada pelos problemas de refração é a visão embaçada. Mas para quem sofre de alguma dessas alterações, dores de cabeça, problemas para o foco na leitura, visão turva e dupla podem se tornar coisas comuns. Para quem tem miopia, hipermetropia e astigmatismo, é como se a imagem estivesse fora da retina. E a forma de resolver isso é utilizando óculos ou lentes de contato. Outro jeito também de resolver isso é com a cirurgia a laser, que é como se estivesse feito um polimento na córnea e fosse esculpida uma lente específica para aquela pessoa. Não existe um limite mínimo para a correção de grau. Isso vai depender da necessidade da pessoa, da atividade profissional, do quanto o uso do óculos incomoda. A pergunta mais importante seria qual o limite máximo de correção, porque existe uma limitação anatômica. Algumas pessoas não têm condições anatômicas de retirar o grau todo. Eduardo Francisco tem glaucoma. Depois de muita pesquisa, percebeu que não precisa ter medo para realizar o procedimento. E já está se preparando para realizar uma cirurgia a laser para tratar o problema. Tem que fazer cirurgia, né? Hoje em dia tem um procedimento a laser e eu estou vendo aí, ainda não... Está confirmado, só que eu ainda não fiz a consulta para fazer, que eu estou com diabetes, então eu não posso esperar minha glicose dar uma baixada para poder efetuar essa cirurgia. Nunca tive medo, bem pelo contrário. Eu escuto falar que é bem melhor, bem menos evasivo que a cirurgia normal, né? Não estou tranquilo quanto a isso, nenhum medo. A cirurgia tem grandes chances de zerar o grau, proporcionando a independência dos óculos.
O procedimento é realizado em poucos minutos, com o uso de tecnologias que registram até o movimento dos olhos, evitando qualquer tipo de transtorno durante a cirurgia. Quanto maior o grau a ser corrigido, mais laser vai ser utilizado e mais tecido da córnea vai ser consumido para a correção do grau. Então existe uma limitação anatômica. A espessura da córnea é fundamental nesse procedimento. Se o grau é muito alto, muito tecido corneano vai ser retirado. Então é importante que a córnea tenha uma espessura suficiente. A cirurgia não dói absolutamente nada. Ela é feita com anestesia local, apenas um colírio, e é tão rápido que mal dá tempo de ter medo. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que o estado do Rio de Janeiro teve o menor número de roubos de rua dos últimos 17 anos. Entre janeiro e abril de 2022, foram cerca de 19 mil casos, contra 24 mil no mesmo período de 2021. Nos primeiros 4 meses de 2022, os roubos de rua, o que inclui furtos, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular, tiveram queda de 21% no estado do Rio de Janeiro. Foram 19.348 casos contra 24.414 no mesmo período de 2021. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o ISP, esse é o menor índice para o período desde 2005. Outro índice que também registrou queda entre janeiro e abril deste ano foi o roubo de veículos, com 9.706 casos, ou seja, 14% de redução. Os roubos de carga ficaram em 1.704, com 8% de redução. Os crimes por violência tiveram uma queda de 17% se comparado com o mesmo período de 2021. Entre janeiro e abril de 2022, foram 1.025 vítimas, o menor valor registrado desde 1991. Pela segunda vez consecutiva, os roubos seguidos de morte, latrocínio, caíram mais da metade. Foram 16 vítimas em 2022 contra 39 em 2021, uma redução de 23%, o menor valor para os 4 meses desde 1991. Já as mortes por intervenção de agente do Estado apresentaram queda de 32%, com registro de 405 mortes entre janeiro e abril deste ano. Os dados divulgados pelo ISP são referentes aos registros de ocorrência nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nas ruas de Petrópolis, os moradores contam que se sentem seguros. Eu me sinto segura, mas tem que vigiar, né? A gente olha rapidinho, fecha, mas eu me sinto segura sim. Sempre com muita atenção, mas em relação a Rio, São Paulo, tudo que a gente vê na mídia, né? Realmente, Petrópolis ainda nós temos esse privilégio. Mas sempre também com atenção e com cuidado, não totalmente displicente. Me sinto segura, eu sempre fiz isso, nunca aconteceu nada, nunca fui abordada. Tudo sempre normal. Muitos anos morando aqui, né? Então eu amo essa cidade. Só saio só para passear, mas eu estou sempre aqui. Mas para o Cláudio, a experiência não foi nada positiva. Ele conta que já foi assaltado à luz do dia enquanto trabalhava no município. Eu estava trabalhando na Gonçalves Dias. Eu deixei a mochila 1 minuto na calçada, entrei no bar e eu fui furtado. Levaram os documentos, celular, dinheiro, tudo que estava na mochila. Segurança totalmente debilitada. Pois é. E você vai ver depois do intervalo que um homem é preso em Nova Friburgo após ser flagrado cometendo maus tratos contra animais. Olha só. E você vai ver também que o 8º encontro de veículos antigos agitou o Paraíba do Sul. Voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu?
Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. A Câmara dos Vereadores de Petrópolis deve questionar o aumento da tarifa de ônibus, que elevou o preço da passagem de para R$ 4,95. A casa estuda estratégia para reverter o aumento de 12,5% que começou a valer no último domingo. O aumento da tarifa de ônibus, que não agradou a população petropolitana, agora é tema discutido entre os vereadores. A Câmara Municipal está buscando estratégias para reverter o aumento que deixou o preço da passagem em R$ 4,95 para quem realiza o pagamento em dinheiro e R$ 4,80 para quem usa o bilhete eletrônico. A gente está vendo algumas possibilidades jurídicas para que a gente possa ingressar com uma ação popular no sentido de reverter o aumento da passagem. Por que isso? Porque a gente não tem como vereador, simplesmente votar ali a redução da passagem, não passa pela Câmara. Então a gente está vendo uma estratégia através do judiciário para que a gente possa realmente, pelo menos, brigar na justiça para que essa passagem não fique no valor que está hoje. O aumento da passagem de ônibus passou a valer no último domingo, após ser aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito no último dia 10. Apenas 3 meses após a maior tragédia que atingiu Petrópolis, a população enfrenta agora um gasto diário de mais R$ 1,10, contando as 2 viagens de ônibus diárias. Ano passado, quando eu esteve à frente da Prefeitura, a gente conseguiu reduzir a passagem em 20 centavos. Toda uma questão jurídica, de subsídio, todo um assunto que é falado a todo momento. Então, é uma discussão ampla. Vários municípios do Brasil já vêm adotando essa ideia de subsídio para custear essas gratuidades, para ajudar no transporte, mas o cidadão não paga isso na ponta. Então, isso tem que ser amplamente discutido. Eu sou totalmente contrário, vou lutar no que eu puder aqui para que a gente não mantenha o valor da passagem do jeito que está. E, principalmente, se a gente pagasse R$ 4,95, um transporte lindo, maravilhoso, tudo funcionando bem, eu acho que nenhum cidadão ia reclamar. O problema é que hoje não funciona, quebra ônibus todo dia, e a gente precisa regular isso, precisa ajustar isso, para depois pensar em aumento de passagem. Primeiro a gente precisa melhorar o sistema, e depois, quem sabe, um dia discutir o aumento. Hoje não é o momento de aumentar, muito pelo contrário. A gente tem que brigar para reduzir a passagem e que as empresas retomem com as suas atividades como tem que ser. Desde o início da pandemia, a frota de ônibus em Petrópolis ainda não retomou 100% da sua capacidade. Além disso, os passageiros enfrentam quebras e atrasos constantes em diversas linhas da cidade. O presidente da Câmara dos Vereadores lembra da lei da bilhetagem, já votada em 2021, quando estava à frente da Prefeitura como prefeito interino, que poderia deixar o valor da passagem mais justo. E o que a gente não pode deixar de falar, ano passado nós aprovamos uma lei ainda em 2021 em relação à bilhetagem. O que é isso na prática? Hoje, quem controla todo esse valor, toda essa planilha é a Cetrans Petro. A gente está sugerindo, está obrigando que isso passe para a CPTrans, para que a CPTrans tenha controle total desses valores. Com isso, a gente consegue realmente brigar se R$ 4,95 é muito, se R$ 4,95 é pouco. Eu tenho certeza que é muito. Então, a bilhetagem, essa lei da bilhetagem, a gente precisa falar mais dela, a gente precisa colocar isso em prática. Já foi votado em 2021, então a gente precisa se adequar o mais rápido possível para que a gente possa implementar isso na prática. Eu tenho certeza que na hora que isso estiver implementado pela CPTrans, a gente vai conseguir reduzir a passagem de forma rápida e honesta. Olha só. Temos algumas questões aí, né? Pois é, várias. A primeira delas, você me corrija se eu estiver errado, por favor, e me relembre. A sociedade civil foi chamada para o debate público para o aumento da passagem? Para uma audiência pública, né? Não teve. Eu acho que não foi chamada, não foi nem informada que teria alguma coisa sobre. Não. Não vi. Não. Obrigado. E o presidente da Câmara, né, que foi prefeito interino, falou desse projeto aí que já foi aprovado, né, da bilhetagem única, né, que poderia reduzir o preço da passagem. Mas será que o prefeito atual deixaria a briga política de lado por ter sido aprovado na época que era outro prefeito e encampar isso? Será que ele faria isso? Né? Porque o que nós vemos quando troca-se o governo, né, é justamente a interrupção das políticas públicas para o município, para o estado, porque ninguém quer continuar, né, uma coisa que um governante anterior fez, né? Uma cabeça assim
né? Ninguém pensa no povo. Poderia ser uma saída, né, para o Petropolitano para baixar o preço da passagem. Exatamente, porque eles não pensam no povo, eles pensam em deixar sua marca, né? Isso. Então eles extinguem projetos importantes de governos anteriores e não pensam no povo. Outra coisa, vamos ficar atentos então a essa aprovação para ver se vai ter aprovação, para ver quais os vereadores vão votar contra e quais os vereadores vão votar a favor. Muito importante. Vamos lembrar aqui que na época da cassação do prefeito Rubens Montemplo, nós temos os vereadores, né? Não foi aprovada porque a maioria dos vereadores votou contra a cassação do prefeito Fora Rubens o empréstimo, Montemplo. né? A votação do empréstimo lá de milhões para Petrópolis, para reconstrução, que foi aprovado também pela Câmara. Diversos vereadores que a sociedade petropolitana apostava que iria votar contra esse tipo de medida, votaram a favor, em prol de Petrópolis ali, era a fala deles, né? Mas não esqueçamos que quem vai gerenciar o dinheiro do empréstimo é a Prefeitura, não a Câmara. Então vamos lembrar aí, vamos ficar de olho aí para ver quem vai votar a favor e quem vai votar contra. Isso aí. Como vai ser essa tramitação, né? Porque por enquanto são medidas jurídicas, né? E qualquer medida vai ter que passar pelo plenário e vamos ficar de olho quem vai votar contra e quem vai votar a favor. Vamos dar continuidade aqui. Na manhã do último sábado, um ônibus da aviação Cascatinha, né, a aviação Cascatinha, que fazia a linha 511 Boa Vista, colidiu em um poste depois do motorista passar mal, segundo o Cetranspetro. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã na Estrada da Saudade, próximo à entrada do Morro do Ventura. O motorista da aviação Cascatinha passou mal durante uma viagem da linha 511 Boa Vista, em Petrópolis, no último sábado. Segundo o Cetranspetro, o ônibus estava em baixa velocidade e apenas um passageiro sofreu um pequeno corte, sendo atendido pelos bombeiros e liberado no local. O motorista foi levado para a UPA e passou por exames. Ainda de acordo com o sindicato, a Enel e o Corpo de Bombeiros foram acionados. No dia seguinte ao acidente, no domingo, a tarifa da passagem de ônibus passou a ser de R$ 4,95 em Petrópolis. Essa é a novidade nos coletivos. O que não é novidade são os problemas enfrentados pela população do transporte público. Quebras constantes, ônibus sucateados, atrasos e horários cada vez mais escassos que não agradam em nada a população. O valor dessa passagem está um absurdo, que o ônibus fica quebrando, onde eu moro no Fragoso, quebra toda vez. A gente já está cansado, os moradores não têm um ônibus direito para estar cobrando assim, que eu acho que se eles tivessem um ônibus direito, estaria na obrigação de cobrar mesmo, mas realmente não estão. Eles não estão valendo a pena cobrar esse absurdo. Tem que fazer melhoria para nós. Para quem mora na Posse, Itaipava, até é válido, mas eu que moro em Saudade. Nossa, a passagem está super aumentada. Tem que ver que tem muita gente desempregada, ver a população. E que essa passagem que aumentou é muito injusta, porque os ônibus só quebram mais do que a gente anda de ônibus. É tudo carro velho, então eles têm que fazer alguma coisa para ajudar a população. O negócio está feio. Para quem usa o bilhete eletrônico, a tarifa da passagem está agora em R$ 4,80. Quem pagar em dinheiro vai desembolsar R$ 4,95 por viagem. O último aumento da tarifa de ônibus em Petrópolis aconteceu em agosto de 2019, quando a passagem aumentou de R$ 4,20 para R$ 4,40. Pois é, 2 aumentos aí em menos de um ano. Nesse fim de semana, um caso trágico deixou os petropolitanos consternados. Uma menina de apenas 1 ano morreu depois de engasgar com um pedaço de maçã. Ela estava em uma creche de Petrópolis quando houve o acidente. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Martins. O domingo foi marcado por lágrimas para a família de Maria Tereza Vitorino Ribeiro, de apenas 1 ano de idade. Na última sexta-feira, por volta de 2 horas da tarde, a menina estava na creche Carolina Amorim, no Cascatinha, quando se engasgou com um pedaço de maçã. Ela foi atendida imediatamente pelos educadores. A menina foi levada às pressas para a UPA Cascatinha, onde foi reanimada e entubada. Após isso, ela foi encaminhada para o Hospital Alcides Carneiro, onde ficou internada até domingo pela manhã, quando não resistiu e veio a óbito. Por conta disso, a Prefeitura de Petrópolis decretou o luto oficial de 3 dias e informou que abriu uma sindicância para apurar os fatos.
Os pais da criança foram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu um procedimento de investigação para apurar as causas e a circunstância da morte. Vão ser colhidos depoimentos de funcionários da creche, do hospital e dos parentes. De acordo com o delegado João Valentim, nenhum órgão público envolvido com o fato comunicou o óbito à Polícia Civil. O ocorrido levantou a questão da importância das escolas e 6 terem profissionais capacitados que ofereçam os primeiros socorros em situações de emergência. O Daniel é profissional da educação física e, durante a faculdade, cursou a disciplina de primeiros socorros. O Conselho Regional de Educação Física exige que o profissional tenha o curso e que seja atualizado de 2 em 2 anos. Ele conta que no dia anterior ao acidente da creche, salvou um menino no condomínio em que atua, em Itaipava, após ele se engasgar com um pedaço de queijo. A mãe foi com um garoto de aproximadamente uns 5, 6 anos, onde ele engasgou com um pedaço de queijo do sanduíche que ele estava comendo. E ela não sabia muito o que fazer e eu tive que entrar em ação. Tentei fazer a manobra de Heimlich, que é conhecida por você apertar por baixo do diafragma da pessoa, mas como era uma criança pequena, muito magrinha, poderia acabar machucando. Então, fiz outra manobra onde eu consegui desobstruir as vias aéreas do garoto. E aí se recuperou com o tempo. Nas ruas, as mães reforçam a necessidade de ter profissionais nas escolas e creches para que tenham, inclusive, mais confiança ao deixarem os filhos nos locais. É importante, porque antigamente a gente, lá atrás, a gente sabia de como lidar com os bebês, né? Na forma de como administrar a comida, a papinha. Isso eu acho que tem que ser reformulado de novo. Tem muita desinformação hoje em dia, né? Está tendo muito porque as pessoas estão indo despreparadas, não estão indo pelo aquele amor, aquele cuidado mesmo que a gente tem, como mãe a gente tem. Se a gente ama os nossos filhos, a gente jamais vai destratar o filho do outro. Eu tenho uma filha que é autista, tem problemas especiais, não é problemas especiais que ela se movimenta muito bem, graças a Deus. E vou ter que fazer aula online porque a escola não está preparada para, se ela tiver uma crise de epilepsia, e aí? Eles falaram, olha, ela não pode ficar na escola, ela pode ficar na escola, mas a escola não se responsabiliza, a menina filha vai passar mal. Papé, pode vir aqui na aberta, por favor. Você viu o caso dessa criança, eu ia falar isso agora, né? Epiléptica, né? Exatamente. Pois é. Como é que vai estar preparado para socorrer uma criança dessa à escola, né? Caso tenha algum problema, Exato, isso aí. E olha só, a Polícia Civil informou que o corpo da Maria Tereza Vitorino Ribeiro foi exumado na tarde de ontem no cemitério municipal de Itaipava, atendendo a uma decisão judicial. O procedimento tem como objetivo auxiliar a investigação que está em curso na 105ª Delegacia de Polícia. Foram realizadas ainda os exames pertinentes no IML de Petrópolis e logo que o corpo foi liberado, retornou para o cemitério. É importante, você estava falando, né, ter socorristas nas escolas, nas creches, na escola, né? Alguém preparado para socorrer a criança. Para socorrer nesses casos, porque realmente os professores, eles não são preparados para isso, né? E nem é culpa deles, né? Nem é culpa de professor por isso, ele não tem obrigação. Né, depois desse caso, né, a Câmara de Vereadores daqui de Petrópolis, quem sabe a Alerj aí no estado do Rio todo, né, faz um projeto de lei para que tenham esses socorristas nas unidades escolares, né? Fica aí, né, pelo menos nas creches, né, onde é ali mais recorrente casos de engasgo, né, uma criança de 0 a 2 anos ali, até o bombeiro falando que é muito recorrente esse tipo de caso. Então... E realmente os professores, eles não têm que fazer esse tipo de socorro, né? É tudo remediado e, infelizmente, muito triste, muito triste. Vamos dar continuidade aqui. A Prefeitura de Nova Friburgo se pronunciou por meio das redes sociais depois que uma criança morreu esperando por uma vaga na rede estadual de saúde. Olha só, né? Nós falamos de uma criança que morreu sufocada e agora uma criança que morreu por falta de vaga nas unidades de saúde de Nova Friburgo. Quem traz as informações é a nossa repórter Larissa Martins. Larissa, conta pra gente esse caso.
Pois é, mais um caso envolvendo uma criança, uma morte de uma criança, né? Mas desta vez em Nova Friburgo. A menina, que não teve a identidade revelada, estava passando mal com sintomas de gripe e ela foi levada para a UPA pelos pais. Ela foi atendida, tomou os medicamentos, só que no outro dia ela passou mal novamente, estava vomitando e estava com pouca reação. Então ela foi levada novamente para a UPA, foi encaminhada para a Sala Vermelha e solicitaram uma vaga para ela no Hospital Raul Sertã. Mas como o hospital não tem UTI pediátrica, a vaga não foi concedida. No outro dia, pela manhã, a menina conseguiu uma vaga no Hospital Zilda Arnes e foi solicitado ao bombeiro o transporte aéreo. Só que por conta da instabilidade no tempo, eles não realizaram o voo, mas disponibilizaram uma ambulância, só que a ambulância demorou muito para chegar. Foi chegar às 4 horas da tarde e o quadro da menina piorou. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, não resistiu. A população questionou porque a menina não foi levada para a rede particular enquanto aguardava a vaga, mas o município não respondeu. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a família da paciente buscou a unidade de pronto atendimento de Conselheiro Paulino no último fim de semana. Voltamos aos estúdios. Obrigado pelas informações, Larissa. Mais um caso, né? Enfim, vamos aqui continuar com o nosso jornal. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CONDEP e o Instituto Estadual de Meio Ambiente, tem dado continuidade na dragagem e limpeza dos rios da cidade. Os serviços de dragagem e limpeza que têm sido promovidos nos rios de Petrópolis chegaram na altura do Museu Imperial. O trabalho é realizado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente, em parceria com a Prefeitura do município. O que você está achando da limpeza dos rios aqui da cidade? Eu estou achando que está atrasada toda a vida. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque poderia ser mais rápido. Meio termo, né? Meio termo. Como todo serviço público. A gente sabe que nunca é 100%, infelizmente. Se fizer uma boa limpeza, com certeza ajuda. É importante, então? Muito importante, importantíssimo. No início do mês, 2 escavadeiras hidráulicas, 1 trator e 10 caminhões estavam sendo utilizados no trabalho. Além da dragagem, está sendo feita uma limpeza dos matos que estão em volta do rio, bancos de areia e lixo. A matriz definida pela 4ª Vara Cível estipulou que o governo do estado tem a responsabilidade pela dragagem dos rios. As intervenções começaram no mês de março, no rio Piabanha, no trecho do Palácio de Cristal, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Piabanha. E a Prefeitura de Petrópolis fez novas solicitações de recursos ao governo federal que somam 12.300.000 reais para 25 obras. Segundo o município, esta verba é para iniciar obras de maior porte em vários bairros que ainda precisam ser assistidos. O prefeito Rubens Bontempo solicitou 12.300.000 reais ao governo federal para tirar do papel projetos enquadrados como ações de reconstrução da infraestrutura urbana. As obras se tornaram necessárias após as fortes chuvas que atingiram a cidade e destruíram muitas ruas. Até a última sexta-feira, dia 20 de maio, a prefeitura havia recebido 10,5 milhões de reais de ajuda federal para obras e outras iniciativas emergenciais. A Prefeitura planeja executar 25 obras com os recursos solicitados ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Entre as solicitações estão 3 prédios públicos que foram atingidos pela catástrofe. A Escola Municipal José Fernandes da Silva, no Alto da Serra, o Núcleo de Integração Social, no mesmo bairro, e o Centro de Cultura Raul de Leone, no centro da cidade. Entre as contenções de encostas à espera dos recursos federais estão a Praça da Liberdade e a Rua Coronel Veiga, que já sofre constantemente com enchentes. Outras 21 ruas também vão receber intervenções estruturais após o envio dos recursos. Mais dinheiro, né? Mais dinheiro. Mais alguns milhões. Sobre os milhões aí, tá mais milhões aí para a prefeitura. Vamos ver se vai ser bem empregado aí. E a prefeitura se nega a prestar as contas para a Alerj, né? Exatamente. Isso daqueles primeiros milhões, né? Exatamente. Ganhos transferidos da Alerj. Vamos continuar aqui, vamos voltar, né, a falar com a nossa repórter Larissa, que traz informações sobre denúncia de maus tratos a animais em Nova Friburgo. Larissa, é isso mesmo?
É isso mesmo. Esse caso aconteceu na última quinta-feira em Nova Friburgo e o homem foi denunciado por maus tratos a um cachorro. A subsecretaria do Bem-Estar Animal, com o apoio da Guarda Municipal, disse que o cão estava magro, em local sujo, sem água e com a pele debilitada. Ele foi entregue a um familiar do acusado, e mediante um termo de entrega e guarda redigido pela Força Policial. Já o autor do crime foi levado para a delegacia policial, onde foi autuado em flagrante. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Larissa. Perdão, é importante que as pessoas façam denúncias, claro, sim. Vejam situações de maus tratos, denuncie ao órgão de bem-estar animal da sua cidade. Aqui em Petrópolis nós temos a Cobeia, temos também tantos protetores dos animais, vários, denuncie, faça a denúncia, não deixe, porque as pessoas, elas são muito covardes, os homens são covardes, eles batem em mulheres, nem todos, mas muita gente bate em mulher, bate em animal, porque, em idosos, porque são pessoas, e no caso dos animais, são mais indefesos, O ser humano em geral, tem por tendência... Então, denunciem qualquer maus tratos, Animais, mulher, idosos, denuncie. Bota o dedo no telefone, gente. Não deixe passar. É isso aí. Vamos agora, então, falar um pouquinho do tempo? Exatamente. Vamos para a previsão do tempo aí para as cidades que compõem a nossa área de cobertura. E olha só, a previsão é de céu claro, com poucas nuvens e ventos fracos, ou seja, sol, mas o frio continua. Vamos ver as temperaturas? Elas vão variar entre 12 e 21 graus em Nova Friburgo, 13 e 26 graus em Paraíba do Sul e Três Rios, 13 e 24 graus em Pati do Alferes, 11 e 23 graus em Petrópolis e entre 11 e 22 graus em Teresópolis. Olha essas mínimas aí, bem mínimas mesmo, Olha, se em Paraíba do Sul fizer 13 graus, o povo vai sair lá para esqui, Para esquiar. É isso. Gente, a gente vai voltar a falar com a Larissa, porque agora é sobre um encontro de carros que aconteceu no último final de semana em Paraíba do Sul. A Larissa vai contar pra gente como é que foi. Esse é um evento gratuito e aberto para os fãs de carros e também para os curiosos que se interessam pelo assunto, que foi realizado no Parque das Águas Minerais Salutares, em Paraíba do Sul. Teve expositores de automóveis, bicicletas antigas, teve artesãos, e esse é um encontro tradicional que já vem sendo realizado há anos, de veículos antigos da região, realizado pela Associação de Veículos Antigos, com o apoio da Prefeitura de Paraíba do Sul, mas que foi suspenso por conta da Covid-19. Essa retomada tem ajudado bastante e estimulado também a retomada da economia local. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Larissa. Muito legal, Eu adorei. Meu sonho ali era aquele Opala ali, 2 cores ali. Gente, por hoje a gente fica por aqui. O Correio da Manhã vai terminando a sua primeira edição. Mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta. Exatamente, com muitas notícias para você. Então, te esperamos às 7h30. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.